Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fisiologia Humana. Hoje nós vamos estudar a Fisiologia do Sistema Digestório. Eu sou a professora Nicole Galvão. A digestão é o processo fisiológico de quebra das macromoléculas presentes nos nutrientes em moléculas menores, capazes de ser absorvida pelo sistema gastrointestinal. Nós precisamos digerir para facilitar a absorção desses nutrientes. Esses nutrientes, eles são importantes porque eles são fontes estruturais, regulatórias e energéticas do organismo. De uma maneira geral, o profissional da área de saúde precisa entender o processo digestivo, porque esses nutrientes, eles são essenciais para manter a homeostase energética, para o crescimento, são também importantes fontes de moléculas regulatórias, hormônios, neurotransmissores. Além disso, existem algumas patologias que são originadas de disfunção do processo de digestão. Existem também outras patologias que são relacionadas à alteração de peso do indivíduo, que tem uma relação íntima com a ingestão e a digestão dos alimentos. O processo de digestão dos nutrientes se inicia na cavidade oral. Nós temos digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica da cavidade oral é a mastigação, que é exercida tanto pelos dentes quanto pela língua. A mastigação é um movimento rítmico, ou seja, ele ocorre de forma padronizada e se repete no intervalo de tempo. Porém, o estresse, o uso de chicletes, tende a alterar esse padrão de mastigação bilateral, tornando esse padrão mais unilateral, o que é prejudicial, porque a mastigação adequada ela tem uma função muito importante dentro da digestão. A mastigação ela serve para aumentar a área de exposição do alimento às ações das enzimas, que nós veremos logo a seguir, que estão presentes na saliva. Além disso, a mastigação facilita o transporte da cavidade oral em direção ao estômago e previne escoriações também ao bolo alimentar ser transportado ao longo do tubo gastrointestinal. A digestão química presente na cavidade oral é exercida pela saliva. A saliva é o primeiro suco digestivo, ele é de natureza aquosa, tem um pH por volta de 6 a 7, nós produzimos por volta de 1,6 litros de saliva por dia. Então, a saliva é um suco digestivo que contém algumas enzimas digestivas, como a amilase salivar ou pitialina, que vai quebrar carboidratos, a lipase lingual, que ela quebra lipídios, porém, apesar da lipase lingual estar presente na saliva, ela está inativa. Essa enzima ela não funciona no pH da saliva. A lipase lingual ela só vai ser ativada no pH ácido do estômago. Então, além da pitialina e da lipase, nós temos a mucina, que são os componentes do muco, temos também anticorpos, que são importantes, né, para gerar uma barreira de defesa na cavidade oral, que é um ambiente muito exposto à interação com o meio externo. Temos alguns íons, por exemplo, cálcio, sódio, cloro, bicarbonato e água. Então, a principal função da saliva é realizar a digestão do carboidrato. A amilase salivar, ou a pitialina, vai quebrar o amido e maltose, que é um disacarídeo. Além disso, o cálcio presente na solução da saliva é importante para a manutenção da arcada dentária. Outros íons, como o bicarbonato, é importante para neutralizar o ácido produzido por algumas bactérias simbiontes que vivem na cavidade oral. O muco é muito importante para poder umidificar o bolo alimentar, facilitando o transporte ao longo do tubo digestivo e reduzindo também as chances de escoriação, de danos. A saliva também confere proteção ao indivíduo, porque contém alguns anticorpos. As principais glândulas salivares presentes na cavidade oral são as submandibulares, que representam um total de 70% da produção de saliva, em seguida as parótidas, 25% da produção de saliva, e as sublinguais, que são 5% da produção de saliva. Vejam só, a saliva produzida por essas glândulas, elas têm um aspecto diferente. As glândulas submandibulares, elas são compostas de ácidos serosos e mucosos. Vocês podem ver aqui nessa figura ácidos serosos e ácidos mucosos. Os ácidos mucosos produzem o muco. Os ácidos serosos vão produzir as enzimas digestivas.
Então, a saliva produzida pelas submandibulares, elas contêm muco, enzimas digestivas e anticorpos também, além de íons e de água. A parótida é uma glândula que é formada por ácidos serosos. Então, a saliva produzida pelas glândulas parótidas, elas possuem apenas enzimas digestivas, não há muco nessa saliva. Já as sublinguais, elas contêm ácidos mucosos. Então, a saliva produzida pelas sublinguais, ela não contém enzimas digestivas, contém mais muco e anticorpos. Os eletrólitos, né, os íons presentes nas salivas, em todas as salivas produzidas por esses três tipos de glândula, é adicionado à solução aquosa nos ductos das glândulas. Então, os ácidos serosos produzem as enzimas, os mucosos os mucos e os ductos vão adicionar os íons àquela solução aquosa. O controle salivar é um dos poucos exemplos na fisiologia humana onde o simpático e o parasimpático funcionam de forma sinérgica. Então, esses dois sistemas de controle vão estimular a produção de saliva por meio da contração dos ácidos ou do fluxo sanguíneo. Porém, existe uma leve diferença. O controle simpático, ele se dá principalmente sobre as glândulas sublinguais, que são aquelas glândulas que produzem uma saliva livre de enzimas digestivas. As salivas da sublingual, ela é composta de muco e anticorpo. Então, a produção de saliva pela sublingual acontece geralmente fora do período de digestão. Enquanto a saliva produzida pela submandibular e a parótida, que aí sim possui enzimas digestivas, sofrem um controle parasimpático e são estimuladas durante o processo digestivo. Nós temos aqui ilustrando as vias parasimpáticas, que inervam a glândula submandibular e a parótida. Essas vias, elas se iniciam no núcleo do trato solitário, especificamente no núcleo salivar superior e inferior. Esse núcleo do trato solitário tem a influência do hipotálamo. Já vimos que o hipotálamo é a região que controla o sistema nervoso autônomo. Então, o hipotálamo, ele vai estimular o núcleo do trato solitário, o núcleo salivar superior e inferior, e esse núcleo salivar superior e inferior vai estimular a produção de saliva através do parasimpático nas glândulas submandibulares e na glândula parótida. Isso quando existe uma presença de alimento na cavidade oral. Quando não existe alimento na cavidade oral, esse núcleo aqui do trato solitário vai estar estimulando vias simpáticas que vão agir sobre as glândulas sublinguais a produzirem aquela saliva, né, que não tem, então, enzimas digestivas, que é rica em muco e anticorpos. A saliva, ela pode ser liberada em duas fases. Uma fase antecipatória, que a gente também chama de fase cefálica da digestão, ou na fase oral. O que seria essa fase cefálica? A liberação da saliva, ela ocorre antes do alimento chegar na cavidade oral. Estímulos visuais ou estímulos olfatórios, a imaginação de algum alimento, muitas vezes os ritmos circadianos fazem com que haja uma produção antecipada de saliva antes que o alimento realmente esteja na cavidade oral. Esse processo ele traz uma vantagem, porque faz com que, ao alimento chegar na cavidade oral, já tenha enzimas digestivas disponíveis para poder estar realizando a digestão dos nutrientes, ou seja, especificamente do carboidrato, que é o que vai ser digerido na cavidade oral. Então, esse processo, ele tem uma vantagem evolutiva, ele forneceu aos indivíduos uma vantagem, porque acelerou o processo de digestão. Então, a saliva ela começa a ser produzida na fase cefálica, antes do alimento chegar na cavidade oral, porém essa produção é discreta. Para caso que o alimento realmente não chegue, de fato, o indivíduo não ingira o alimento, não se tenha um gasto energético e também as enzimas ali presentes não comecem a danificar o epitélio da cavidade oral. Então, em seguida a fase cefálica, quando o alimento de fato chega na cavidade oral, se inicia a fase oral de secreção da saliva. O que é que acontece? Receptores sensoriais presentes na cavidade oral, e aí a gente pode ter diferentes tipos de receptores, receptores gustatórios, receptores de temperatura, de pH, de osmolaridade, de estiramento devido à presença do bolo na cavidade oral. Todos esses receptores vão informar o hipotálamo que existe um alimento na cavidade oral.
E aí o hipotálamo vai, então, por meio do núcleo do trato solitário, estimular as vias parasimpáticas nas glândulas submandibulares e parótidas a produzir aquela saliva rica, então, em nutrientes. À medida que o indivíduo vai mastigando, vai produzindo saliva, a saliva vai sendo misturada ao bolo alimentar, se inicia o processo de deglutição. O primeiro estágio da deglutição ele é voluntário, é quando o indivíduo, de maneira consciente, faz com que a língua empurre o bolo alimentar em direção à faringe, como vocês podem ver aqui. Esse é o primeiro estágio da deglutição. A partir daí, quando o bolo alimentar estimula alguns receptores da faringe, se inicia o processo involuntário da deglutição. Então, os receptores sensoriais presentes na faringe vão estimular o centro da deglutição no tronco encefálico, que vai ativar o estágio involuntário da deglutição. No estágio involuntário da deglutição, se iniciam os movimentos peristálticos, que vai deslocar esse bolo alimentar em direção ao esôfago. Aqui nós temos todas as etapas do processo involuntário da deglutição. Então, aos receptores sensoriais da faringe ativarem o centro da deglutição no tronco encefálico, a primeira ação desencadeada é o fechamento das pregas vocais. Em seguida, se fecha a epiglote. O fechamento da epiglote é muito importante porque evita que o alimento se desloque em direção ao sistema respiratório. Além disso, existe a inibição momentânea da respiração. Tudo isso de forma inconsciente. Então, o esfíncter esofágico superior se abre, aqui está ele, o esfíncter está fechado, mas ele se abre, permitindo então a passagem do bolo alimentar. Essa passagem se dá devido aos movimentos peristálticos, que sempre vão ocorrer no sentido boca-ânus. Então, os movimentos peristálticos vão ocorrer deslocando esse bolo alimentar em direção ao estômago. Nesse momento, o esfíncter esofágico interno, ele se abre e o alimento, então, o bolo alimentar passa para o estômago. O que ocorre, então, são ciclos de abertura e fechamentos do esfíncter e de movimento peristáltico, deslocando sempre o bolo alimentar da região da boca em direção ao estômago. No esôfago, a digestão do amido iniciado na cavidade oral continua, ou seja, a amilase salivar ela vai continuar quebrando o amido em maltose. Existe liberação de muco no esôfago, que é muito importante para auxiliar na umidificação do bolo alimentar e na facilitação do deslocamento desse bolo. Quando o bolo alimentar vai chegando próximo ao estômago, existe um relaxamento da cárdia, que é essa região aqui inicial do estômago. Esse relaxamento é importante para receber esse bolo alimentar. Quando ele passa já chegando aqui no estômago, o esfíncter esofágico interno ele se fecha para evitar que haja um refluxo desse bolo alimentar. Os movimentos peristálticos, eles são movimentos propulsivos, ou seja, que deslocam o bolo alimentar da direção da boca até o ânus. Ela é exercida pelo músculo longitudinal e regulada pelo plexo mioentérico. Vamos revisar aqui a anatomia do tubo gastrointestinal. Temos aqui o epitélio, a serosa, o músculo longitudinal, o músculo circular. A musculatura longitudinal e a musculatura circular é controlada por um plexo nervoso chamado plexo mioentérico. Logo abaixo aqui nós temos a região de mucosa e submucosa. A mucosa e submucosa, que são as regiões onde existem as glândulas digestivas, são controladas pelo plexo submucoso. Então, o plexo mioentérico é responsável pelo movimento peristáltico, uma vez que controla a musculatura longitudinal. E o plexo submucoso, que controla a mucosa e submucosa, é responsável pela secreção do muco e dos sucos digestivos. Nessa figura, temos mais uma vez a ilustração do plexo mioentérico, que inerva, então, músculos longitudinal e circular. E aqui nós temos o plexo submucoso, que inerva a mucosa e submucosa. O conjunto do plexo mioentérico com o plexo submucoso forma o sistema nervoso autônomo gastroentérico. O sistema nervoso autônomo gastroentérico é uma terceira subdivisão do sistema nervoso autônomo. Geralmente estudamos que o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Porém, nos livros mais recentes, essa terceira subdivisão do sistema nervoso autônomo também é aceita. Vejam só que, apesar de ser uma terceira divisão do sistema nervoso autônomo, essa divisão ela sofre influência do sistema simpático e do sistema parasimpático.
porque se considera que o sistema gastroentérico é uma divisão independente do simpático e parasimpático, por dois motivos. Primeiro, porque aqui nós temos receptores sensoriais. Vejam que esses receptores sensoriais, eles tanto enviam informação para o sistema nervoso central, mas também eles levam informação diretamente para esses plexos. Então, essa informação direta aos plexos fazem com que o plexo mioentérico e submucoso consigam controlar o processo digestivo independente do controle simpático e parasimpático. Se nós cortarmos aqui essa interação do simpático e parasimpático com o plexo mioentérico e o submucoso, a digestão ela continua. Lógico que o processo digestivo não vai ter uma eficiência de 100%. A interação com o simpático e parasimpático ela é importante, porém é possível que ocorra sim a digestão sem essa interação com o simpático e o parasimpático. Justamente porque existe essa relação direta do sistema sensorial com o plexo mioentérico e submucoso. Diferentes neurotransmissores são utilizados pelo plexo mioentérico e submucoso. Vejam aqui, acetilcolina, noradrenalina, substância P, o VIP, o óxido nítrico, o neuropeptídeo Y e o GABA. Apesar de ilustrarmos aqui a interação do simpático e do parasimpático com o sistema gastroentérico, sabemos que o parasimpático ele é responsável por estimular o processo digestivo. Então, enquanto o parasimpático estimula a atividade do plexo mioentérico e submucoso, o simpático inibe a atividade do sistema gastroentérico, pois o simpático é o sistema que é funcional durante a resposta ao estresse, ou seja, tornando o indivíduo apto para desenvolver a resposta de fuga ou luta. Então, após a digestão da cavidade oral, lembrando que existe digestão mecânica e digestão química. A digestão química é exercida pela amilase salivar sobre os carboidratos, quebrando, então, amido e maltose. A partir daí se inicia o processo de deglutição, que tem a fase voluntária e a involuntária. É na fase involuntária que se iniciam os movimentos peristálticos que vão deslocar esse bolo alimentar ao longo do esôfago. Lembrando que no esôfago há secreção de muco, que é importante para umidificar o bolo e reduzir escoriações. Então, esse bolo alimentar ele vai sendo deslocado pelos movimentos peristálticos, lembrando que os movimentos peristálticos são controlados pelo plexo mioentérico, do sistema gastroentérico, que é uma subdivisão do sistema simpático. Então, à medida que esse bolo alimentar vai chegando nas partes inferiores do esôfago, há um relaxamento da carga, que é essa porção inicial do estômago, para receber o bolo alimentar. Ao mesmo tempo, existe um fechamento do esfíncter esofágico inferior, para que não haja um refluxo gastroesofágico. A partir daí, se inicia, então, o armazenamento do bolo alimentar no estômago e também o processo digestivo, tanto mecânico quanto químico. O bolo alimentar fica no estômago por volta de 3 horas. A digestão mecânica, então, é retomada no estômago através dos movimentos de mistura, nós vamos ver logo a seguir, se inicia a digestão proteica e de lipídios, e também lá no estômago existe a eliminação de alguns micro-organismos, devido ao pH ácido presente no suco digestivo do estômago. Após o relaxamento da carga, para receber aquele bolo alimentar que está vindo do esôfago, se iniciam, então, os movimentos de mistura. Tanto o relaxamento da carga quanto os movimentos de mistura são processos controlados pelo plexo mioentérico do sistema gastroentérico, que é aquela terceira subdivisão do sistema nervoso autônomo. O movimento de mistura, ou também muitas vezes chamado de movimento do músculo circular, porque é controlado pelo músculo circular, tem função de triturar o alimento, reduzir aquelas partículas alimentares a tamanhos menores. Essa redução do tamanho do alimento é importante porque facilita a mistura do suco gástrico, que é o suco digestivo do estômago, e do muco. Então, enquanto o movimento peristáltico ele é exercido pela musculatura longitudinal, o movimento de mistura, que tem função de triturar o alimento, de quebrar o alimento, ele é exercido pelo músculo circular. Ambos os movimentos, tanto o peristáltico, que está deslocando o bolo alimentar até o estômago, quanto o movimento de mistura, que está triturando o alimento, são controlados pelo plexo mioentérico do sistema gastrointestinal. Então, a gente diz que o movimento de mistura é uma digestão mecânica que ocorre no estômago.
Diferente do movimento peristáltico, que tem função de propagar o bolo alimentar, o movimento de mistura não desloca o bolo alimentar. Vejam aqui nessa figura. A musculatura circular se contrai e aí faz com que aquele bolo alimentar que já está presente no estômago seja reduzido a partículas menores e seja misturado aqui ao suco gástrico e ao muco. Vejam que o esfíncter pilórico, que separa o estômago do intestino delgado, ele está fechado. Esse fechamento é importante para que o movimento de mistura não propague o bolo alimentar em direção ao intestino. Lembre-se que esse bolo alimentar tem que ficar por volta de 3 horas no estômago para que ocorra a digestão mecânica e a digestão química, que será a quebra das proteínas e dos lipídios. Aqui nós temos ilustrado o epitélio do estômago e as glândulas gástricas. As glândulas gástricas são formadas por diversos tipos celulares. A célula do colo é responsável pela produção do muco, que tem a mesma função daquele muco presente na saliva, do muco presente no esôfago, umidificar o bolo, juntar as partículas do bolo, facilitando, então, a ação das enzimas. A célula parietal é responsável pela produção do ácido clorídrico, que é importante tanto para eliminar micro-organismos, quanto para ativar as enzimas digestivas presentes no suco gástrico. A célula parietal também secreta o fator intrínseco. O fator intrínseco é uma molécula proteica importante para a absorção da vitamina B12. Então, tanto o ácido clorídrico quanto o fator intrínseco fazem parte do suco gástrico, e o fator intrínseco, apesar de ser liberado no suco gástrico, ele vai agir no intestino delgado, ao se ligar à vitamina B12, facilitando a sua absorção. A célula principal produz o pepsinogênio, que é a enzima que degrada proteínas, e a lipase gástrica, uma enzima que degrada lipídios. Então, a célula principal é responsável pela produção das enzimas presentes no suco gástrico. As células G, ou células pilóricas, são responsáveis pela produção da gastrina. A gastrina é um hormônio que vai estar induzindo a liberação do suco gástrico. Então, aqui, as glândulas gástricas, nós temos glândulas endócrinas e temos glândulas que vão produzir os componentes do suco gástrico, que é o suco digestivo do estômago. Vamos entender agora como é que ocorre a liberação do suco gástrico. Vejam só, similar à saliva, a saliva é o primeiro suco digestivo, ela é produzida na cavidade oral. Então, similar à liberação da saliva, a liberação do suco gástrico também ocorre em fases. Temos a fase cefálica, a fase gástrica e a fase intestinal. Vamos iniciar estudando a fase cefálica. Vejam só, dizemos que para a saliva, a fase cefálica é quando o alimento ainda não está na cavidade oral. Quando nós imaginamos um alimento, quando nós sentimos o cheiro, quando nós observamos algum alimento, ou até o ritmo circadiano, faz com que haja produção antecipada de saliva. Vimos que isso é vantajoso, pois acelera o processo digestivo quando o alimento chega na cavidade oral. Da mesma forma que existe uma fase cefálica para a liberação da saliva, existe uma fase cefálica para a liberação do suco gástrico, ou seja, o alimento, o bolo alimentar, ainda não chegou no estômago, porém, por mecanismos antecipatórios, o nosso estômago já vai estar induzindo a liberação do suco gástrico. Mas temos que ter o mesmo raciocínio adotado para a saliva. Essa liberação, apesar de acontecer de forma antecipada, ela é discreta. Por que ela é discreta? Porque aqui não se libera muito suco gástrico. Para o caso de que, se o indivíduo não se alimente, não vai haver desperdício energético e também para que o suco gástrico não corroa o epitélio gástrico. Vamos ver agora quais são os mecanismos que controlam essa liberação antecipada do suco gástrico. Vejam aqui, nós temos ilustrado o nervo vago. Então, o nervo vago, ele vai estimular as células G, que são produtoras de gastrina. A gastrina, ela vai ser liberada lá no estômago e vai atuar de forma parácrina, estimular as células SLs, ou células semelhantes às heterocromafins, a secretar o segundo hormônio, que é a histamina. A histamina, assim como a gastrina é um hormônio parácrino, vai estimular a célula parietal a produzir o ácido clorídrico.
O ácido clorídrico, ele tanto estimula a secreção do pepsinogênio pelas células principais, quanto a conversão do pepsinogênio, que é uma enzima inativa, em pepsina, que é a enzima ativa que vai quebrar os aminoácidos. Veja que todo esse sistema de controle hormonal, ele se dá por um mecanismo local. Não houve liberação de hormônios endócrinos. Nesse caso aqui, a gastrina está agindo como hormônio parácrino, assim como a somatostatina e a histamina. Não quer dizer que esses hormônios não possam ter ação endócrina. Eles terão, sim, algumas ações endócrinas. Mas, nesse momento aqui, eles vão estar agindo de forma parácrina. Veja que toda essa liberação do suco gástrico ocorreu na ausência do alimento. O bolo alimentar ainda não está no estômago. Então, vamos repetir aqui. Tudo se inicia com o estímulo do nervo vago. Agora, vocês podem estar se perguntando, o que é que estimula o nervo vago? Todos os estímulos que liberam antecipadamente a saliva, ou seja, estímulos sensoriais ou estímulos mnemônicos, podem também estimular o nervo vago, fazendo com que haja produção antecipada de suco gástrico. Mas não só isso. Por exemplo, o alimento na cavidade oral, né, quando ele ainda está sendo deglutido, está migrando para o esôfago, receptores da cavidade oral também já podem acionar mecanismos no hipotálamo que vão ativar o nervo vago. Quanto mais próximo está do estômago, maior será o estímulo para a produção do suco gástrico, porque mais fortes serão os indicadores de que existe alimento lá no tubo gastrointestinal. Então, a produção antecipada de suco gástrico se dá por estímulos sensoriais, se dá por estímulos mnemônicos, mas também por receptores sensoriais presentes na cavidade oral. É interessante porque, por exemplo, o mascar do chiclete vai sinalizar o hipotálamo que existe algum tipo de alimento na cavidade oral e que já já esse alimento vai chegar no estômago. Só que o chiclete ele não deve ser deglutido. Então, ele permanece na cavidade oral, gerando esses estímulos que vão ativar o hipotálamo, que vão ativar o nervo vago. O nervo vago vai, então, acionar todo esse mecanismo hormonal para a liberação do suco gástrico, só que, na verdade, o alimento nunca chega, porque o que está estimulando tudo isso é o chiclete. Quais são os prejuízos relacionados a essa liberação de suco gástrico durante a mastigação do chiclete? O suco gástrico, ele tem a função de degradar nutrientes. Quando o nutriente não chega no estômago, ele começa a degradar, então, o epitélio do estômago. E isso pode levar a um sério prejuízo ao longo do tempo. Porém, à medida que o alimento vai sendo deglutido, ocorre o peristaltismo no esôfago, abertura e fechamento de esfíncteres esofágicos, relaxamento da cárdia, o bolo alimentar chega no estômago, a chegada desse bolo alimentar no estômago vai fazer com que haja uma maior produção do suco gástrico. Esse mecanismo que nós chamamos de fase gástrica, de secreção do suco gástrico, já não envolve mais os estímulos do nervo vago. O que acontece é que proteínas presentes nesse bolo alimentar vão ser percebidas por neurônios sensoriais, como a gente ilustrou, aqueles neurônios sensoriais lá no epitélio gástrico. Então, esses neurônios sensoriais vão estimular as células G a produzir a gastrina. A gastrina, então, vai estimular as células SL a produzir a histamina. A histamina estimula a célula parietal a produzir o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, que também é percebido por neurônios sensoriais, estimula a célula principal a produzir o pepsinogênio e ainda mais, ativa o pepsinogênio, convertendo essa molécula, essa enzima inativa, em pepsina, que é a enzima ativa que vai quebrar o aminoácido, fechando o ciclo. Então, o mecanismo hormonal local, esse é um mecanismo local, está ocorrendo lá na parede do estômago, ele é similar, tanto para a fase gástrica quanto para a fase cefálica. A diferença é quem ativa todo esse mecanismo de liberação do suco gástrico. Na fase cefálica, quem ativa todo esse mecanismo é o estímulo do nervo vago, porque o bolo alimentar ainda não chegou no estômago. Já na fase gástrica, o bolo alimentar está no estômago e principalmente a presença de proteínas vai ativar todo esse mecanismo hormonal. Mas vejam só, como todo mecanismo hormonal, a liberação do suco gástrico também é controlada por um sistema de retroalimentação negativa. À medida que o nível do ácido clorídrico aumenta lá na superfície gástrica, o que é que acontece?
As células D, elas vão ser sensíveis a esse aumento da acidez do estômago e vão produzir um hormônio, também parácrino, chamado somatostatina. A somatostatina, ela tem função de inibir a produção da histamina. Através dessa inibição, todo o processo de liberação do ácido clorídrico e, consequentemente, do pepsinogênio está inibido. Então, à medida que se aumenta a acidez do estômago, a célula D vai controlar isso aí, estimulando a produção de somatostatina, que inibe a produção da histamina e inibe toda a secreção do suco gástrico. A terceira fase de controle de secreção do suco gástrico se chama fase intestinal. Essa fase, na verdade, é uma fase inibitória. À medida que o bolo alimentar que está no estômago vai passando para o intestino delgado, para o duodeno, sinais vão induzir a liberação de alguns hormônios conhecidos como enterogastronas. Vejam só, à medida que esse bolo, então, vai sendo forçado sobre o esfíncter pilórico e vai ocorrendo a passagem do bolo alimentar do estômago para o duodeno, sinais, por exemplo, como a presença de carboidratos vai fazer com que seja produzido no intestino delgado, no duodeno, o GLP-1 e o GIP, que são alguns tipos de enterogastromas. Já proteínas e gorduras vão fazer com que haja secreção de CCK. E temos também a secreção da secretina, que é outro hormônio produzido pela presença do ácido clorídrico presente nesse bolo. Então, vocês podem ver que diferentes sinais vão induzir a liberação de diferentes fatores hormonais, que são chamados enterogastromas. Esses fatores hormonais, eles são produzidos no intestino delgado, são produzidos no duodeno e vão agir sobre o estômago, inibindo a secreção ácida, inibindo a produção do suco gástrico. Por quê? Vejam só, se o bolo alimentar ele já está saindo do estômago, já está chegando no intestino, quer dizer que daqui a algum tempo vai haver o esvaziamento estomacal. Então, não há necessidade de haver uma maior produção de suco gástrico. Então, relembrando, nós temos a produção de suco gástrico pela fase cefálica. Na fase cefálica ainda não tem bolo alimentar no estômago, sinais mnemônicos, sensoriais ou a presença do alimento na cavidade oral vai fazer com que o hipotálamo seja sensibilizado, estimule o nervo vago vai atuar sobre o plexo submucoso, que é o que controla as secreções, induzindo a liberação da gastrina. E a gastrina vai entrar em todo aquele processo hormonal para a liberação do suco gástrico. Quando o bolo alimentar chega no estômago, se inicia a fase estomacal de liberação do suco gástrico. Quanto maior a presença de proteínas naquele bolo alimentar, maior será a liberação de gastrina, e nós vamos ter todo aquele processo hormonal de liberação do suco gástrico. Ou seja, a gastrina estimula a histamina estimula a liberação do ácido clorídrico, o ácido clorídrico estimula a liberação do pepsinogênio e converte o pepsinogênio em pepsina. Lembrando que à medida que aquele ácido aumenta muito no estômago, existe a produção de somatostatina, que vai ser o primeiro fator que vai levar à redução da produção do suco gástrico. Adicionalmente, quando o bolo alimentar começa a passar do estômago para o intestino, diversos sinais presentes lá naquele bolo alimentar, ou seja, o estímulo sensorial pela presença de carboidratos no duodeno, de proteínas, de gordura, o pH ácido do bolo alimentar vindo do estômago, além da osmolaridade, tudo isso vão gerar sinais para a produção de hormônios, hormônios endócrinos, que são chamados, em geral, de enterogastronas. As enterogastronas estão sendo produzidas no duodeno, mas vão atuar sobre o estômago, inibindo a produção do suco gástrico, pois o bolo alimentar já está se deslocando e deixando o estômago. Veja que as enterogastronas possuem outras funções no processo digestivo, e nós vamos estudar essas funções na segunda parte dessa aula, quando formos estudar o intestino delgado. Então, à medida que o suco gástrico vai sendo liberado, mais muco também vai sendo liberado, o movimento de mistura vai ocorrendo, misturando o suco gástrico, o muco, ao bolo alimentar, o bolo alimentar vai sendo reduzido, né, o tamanho das partículas vão sendo reduzidas e vai ocorrendo a digestão química. A primeira coisa que ocorre é a inibição do funcionamento da pitialina.
ou da amilase salivar. A amilase salivar é uma enzima digestiva que funciona no pH entre 6 e 7, que é o pH da saliva. O pH do estômago é extremamente baixo, é um ambiente ácido. Essa enzima ela não funciona nesse pH. Então, a digestão do amido ela é interrompida. Por outro lado, aquela lipase lingual que foi secretada na saliva e estava inativa, ela passa a ser ativa no estômago. O pH ácido estimula a atividade da lipase lingual. Além disso, a lipase gástrica também se torna ativa no pH ácido e o pepsinogênio que foi transformado em pepsina também vai agir. Por fim, a gente tem, então, no estômago a digestão de triglicerídeos, que são lipídios, os triglicerídeos vão ser quebrados a glicerídeos e ácidos graxos, as proteínas vão ser quebradas a polipeptídeos. Então, até o estômago, nós já tivemos digestão de carboidrato, que se iniciou na cavidade oral, continuou no esôfago e para no estômago. No estômago se inicia a digestão dos lipídios e da proteína. Veja que a digestão dos lipídios é bem discreta, apenas 10% dos lipídios são digeridos no estômago, e nós vamos entender por quê quando começarmos a estudar a fase intestinal da digestão. Apesar de haver quebra de lipídios e de proteínas no estômago e a interrupção da quebra dos carboidratos, no estômago não ocorre a absorção dos nutrientes. É muito importante que vocês não esqueçam desse detalhe. No estômago, apenas substâncias altamente lipossolúveis são absorvidas, como, por exemplo, alguns fármacos ou o álcool presente em algumas bebidas. Então, à medida que vai ocorrendo o movimento de mistura, induzido pela musculatura circular, que vai havendo liberação de suco gástrico, a digestão química, onde o que ocorre é a digestão de proteínas e de lipídios. Lembre-se que a digestão de carboidrato foi inibida. Então, vai ocorrendo a digestão mecânica, vai ocorrendo a digestão química, os movimentos peristálticos, eles estão agindo também sobre o estômago. Vejam só, que a gastrina, que é o principal hormônio que media a liberação do suco gástrico, também dos movimentos peristálticos. E esses movimentos peristálticos, vejam aqui na figura, forçam o bolo alimentar sobre o esfíncter pilórico, que está fechado. Mas à medida que os movimentos peristálticos vão aumentando, devido à maior produção de gastrina, que mais uma vez, relembrando, é associada à quantidade de proteínas no bolo alimentar, então, o aumento dos movimentos peristálticos fazem com que haja a passagem lenta de uma parte do bolo alimentar para o duodeno. É essa passagem para o duodeno que vai estimular a terceira fase de controle do suco gástrico, lembre, é a fase inibitória de secreção do suco gástrico, pois já vimos que as enterogastronas vão ser produzidas devido à presença desse bolo no duodeno, e as enterogastronas vão inibir a produção do suco gástrico. Mas essas enterogastronas também vão inibir o esvaziamento gástrico, vão inibir os movimentos peristálticos. Por quê? Para que esse bolo alimentar não passe muito rápido do estômago para o intestino. Então, na verdade, o que acontece é como se fosse, na verdade, um cabo de guerra. Enquanto a gastrina estimula o movimento peristáltico e força esse bolo alimentar sobre o esfíncter pilórico, o esfíncter pilórico cede, abre um pouco, permite a passagem desse bolo alimentar, imediatamente, sinais intestinais vão inibir a passagem desse bolo. Então, esses sinais são mediados pelas enterogastronas, que nós já vimos, que são alguns hormônios produzidos em função da presença do bolo alimentar, mas também por reflexos inibitórios, mediado pelo plexo mioentérico. Por que plexo mioentérico? Porque estamos falando de movimento, é a inibição do esvaziamento gástrico, é a inibição do movimento peristáltico. Então, tem que ser mediado pelo plexo mioentérico, que é quem controla o movimento. Lembre-se que, além desses fatores intestinais que inibem os movimentos peristálticos, a somatostatina, que faz parte do mecanismo de feedback negativo da gastrina, também reduz os movimentos peristálticos. Então, temos, por um lado, a gastrina estimulando os movimentos peristálticos e a liberação do suco gástrico, mas temos fatores que inibem tanto a liberação do suco gástrico quanto do peristaltismo. Fatores esses estomacais, que é a somatostatina, e fatores esses intestinais, que são as enterogastronas e os reflexos induzidos pelo plexo mioentérico do sistema gastroentérico, que é a terceira divisão do sistema nervoso autónomo. Então, que na verdade o que acontece são ciclos.
Ciclos em que existem momentos em que existem movimentos peristálticos altos que empurram o bolo alimentar para o duodeno, e imediatamente o duodeno responde com sinais inibitórios a uma redução desse peristaltismo. Mas uma vez que ainda existe bolo alimentar no estômago, existem proteínas ali naquele estômago, mais gastrina será produzida. Então, haverá um novo ciclo de peristaltismo que vai empurrar um pouco esse bolo para o duodeno vai responder negativamente e assim por diante. Então, o esvaziamento gástrico ele ocorre em ciclos. Existem alguns tipos de alimentos que fazem com que aquele bolo alimentar fique mais tempo no estômago, principalmente aqueles alimentos que induzem a maior produção de enterogastrona. Vimos que algumas enterogastronas são produzidas pela presença do pH ácido, outra pela presença da gordura. Então, alimentos gordurosos, alimentos mais ácidos, soluções hipertônicas, quentes, todos esses tipos de alimentos ou essas características do bolo alimentar quando são percebidas no duodeno, produzem mais enterogastronas que vão inibir mais o esvaziamento gástrico. Então, turma, chegamos ao final dessa primeira parte da aula de fisiologia da digestão. Estudamos a digestão da cavidade oral ao estômago, finalizando com o processo de esvaziamento estomacal. Na segunda parte dessa aula, nós vamos abordar todos os processos de digestão a partir do intestino delgado, terminando na defecação. Espero que vocês tenham entendido tudo o que foi explanado aqui nessa aula, mas existem algumas questões que vão auxiliar no processo de aprendizagem. As questões já estão disponíveis no CIDA. Até a próxima aula. Um abraço.